Discordo. Por exemplo, você vê a faixa do Flamengo lá. Brasileiro é obrigação, né? Eu discordo. Porque no campeonato de pontos corridos, quem tem mais investimento tem quase que uma obrigação quase de ganhar. Você vai cobrar da Chapecoense ser campeã brasileira com pontos corridos? Do América, Bahia, Mineiro. do Esporte, Sim, mas do o Palmeiras ser América? campeão brasileiro não é frustrante, não. Até times É um grandes. título, Você vai tanto cobrar é. do Botafogo, do Fluminense, que heroicamente pode ganhar a Frustrante é Sul-Americana? para ser rebaixado. Não, tanto é assim. Não ser campeão. É uma decepção pelo seguinte, porque o Palmeiras focou toda a força dele, todo o objetivo na Libertadores e até na própria Copa do Brasil pela premiação que ela dava. Que a premiação desse ano deu um upgrade ao torneio que elevou a Copa do Brasil a um status de importância do nível do brasileiro pela premiação dos 50 milhões. Não adianta falar que não, porque o dinheiro tem peso significativo nessa história sim. Tanto é que o brasileiro pro Palmeiras foi tratado em boa parte dele e ainda tem sido como um plano C. O Palmeiras tem jogado com o time em reserva no brasileiro. Por que o Filipão foi contratado? Entendeu? Se o Palmeiras... Pela Libertadores. Filipão foi contratado pra ser campeão da Libertadores. ganhar a Libertadores. Sim, pra tirar... O Palmeiras... Pra dar o bicampeonato da América. São 3 anos consecutivos que o objetivo é ganhar a Libertadores. O Filipão fracassou. O Palmeiras com o Filipão fracassou. Vai ser campeão brasileiro, que acho que nem o Filipão queria muito. Assim, bueno, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, ele vai pagar a conta do ano. Ganhou um título expressivo, ponto. Mas não ganhou o que nós queríamos. Não ganhou o que o torcedor almejava. Na verdade, a verdade era que era Libertadores, entendeu? Você Então, e o Benjamin estão falando a mesma coisa. Se não é o ano dos sonhos, é porque fica frustrado. Um traço de frustração. Fica, você claro está que dizendo fica. que é frustrante nesse sentido, mas enfim, tem uma Decepcionante, compensação que ele torcedor. paga o ano que é ser campeão brasileiro. Ok, o Palmeiras estava numa perspectiva, 2 meses atrás, de uma utopia completa esse ano, Sim. né? Ganhar a Copa do Brasil, ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar a Libertadores e com a chance de ganhar o Mundial. Esse Real ano, acho que Madrid realmente meia alguém boca. tem, porque o Real Madrid está muito meia boca, então acho que esse ano, quem for, tem alguma chance. Vamos ver o que vai acontecer com o Real Madrid agora nos próximos... Trocando o técnico agora melhor. Pode ser, exatamente. Se fosse pegar o Real Madrid ontem... Hoje, né? no final de talvez semana tinha chance. Agora caminha para uma Vamos ver. distopia, porque pode perder inclusive o brasileiro. Porque acho que se o Palmeiras perder o jogo do Santos domingo, É o que eu falei. e o sábado, e o Flamengo ganhar o seu jogo, e aí a diferença cair para 1 ponto de novo, o estado de ânimos do Palmeiras, anímico, como o senhor Mani gosta de dizer, nas últimas 6 partidas do campeonato, vai ser muito perigoso pro Palmeiras. Lógico que vai. Vai ser muito perigoso. Tá, perigoso é pros adversários. O Palmeiras tem 4 pontos na Pascoal, frente. você entendeu o que eu Perigoso é falei? pra quem vem atrás. Não, entendeu o que eu falei? Não é pro Palmeiras. Se o Por isso, Palmeiras Flavinho, que eu perder falei o semana jogo passada pro exatamente Santos, o que você tá falando. O Palmeiras perdeu o jogo pro Santos, que não é um resultado impossível. Não é. É um resultado normal pelo que o Santos está jogando. O Palmeiras vai chegar cansado, vai chegar emocionalmente bastante abalado. É sábado o jogo. Depois já, tem o Galo fora. né? Os dois E aí próximos tem o jogos são Atlético cabeludos. O Atlético não ganha de ninguém. Não, Como mas ganha? o Atlético... Até perdeu pro Fluminense, até perdeu pro Sport. Atlético, O Galo tá na briga pela Libertadores e o Galo nos últimos jogos com o Palmeiras. Não é confronto isso. com o Palmeiras. Ele tem sido. O Leandro chegou 2 jogos Tudo do bem, derrota. tudo bem. Mas se o Atlético ganhar do Palmeiras... C. Ganhar do Palmeiras... Não, Empatar. então não vou falar, Impossível. tá, tira o C. O Atlético ganhar do Palmeiras, o Atlético lutando pela Libertadores, ganhar do Palmeiras em casa, é um resultado absurdo? Não é. Empatar. Absurdo é, por exemplo, o Palmeiras jogar com a Chapecoense em casa e perder. Aí é um absurdo. Mas o Palmeiras jogar fora de casa contra o Atlético. Então, os 2 próximos jogos do Palmeiras não são jogos fáceis. Você tem razão, Pascoal. Tem 4 Os 2 pontos de próximos vantagem. jogos do Flamengo são fáceis? Também não. Também não. Mas Os jogos do Santos são fáceis? Pera, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: os resultados possíveis nessas 2 próximas rodadas podem levar o... Possível, eu não estou falando de O zebra. Palmeiras não vai entrar em parafuso. Não sei. O Palmeiras não vai entrar O torcedor do Palmeiras, se o Palmeiras, você tá só no C hoje. Se o Palmeiras Tá, e se perder o Palmeiras pro Santos, ganhar sábado? entra em parafuso. E se o Palmeiras ganhar sábado? O Palmeiras não ganhar. Daí não Olê. Tudo pra ele é o C e tudo. O Flavinho é tudo C e tudo é o C. O Palmeiras Só uma perder. coisa. O que o Flavinho torcedor não tem do C, C dele, Pera aí. o meu mesmo não C terminou. que ele dizia do Corinthians. Se o Corinthians não ganhar, vai cair. Se o Corinthians não ganhar, vai cair. Léo, É o profeta mesmo do C. Apocalipse. Exatamente. Mas é o seguinte, Só fala o que o groselha. torcedor- Ele quer... O problema dele é causar o caos. Ele quer o caos. O que o torcedor do Flavinho foi Palmeiras, coerente. o que o Flavinho torcedor foi do coerente. Palmeiras precisa, Parafuso, cara. o que o torcedor do Palmeiras precisa é sábado ir ao Allianz Parque. Mas já tem 32 mil ingressos vendidos. Ótimo, lotar, torcer. Tinha 40 Porque ontem, ser campeão brasileiro, até onde? É porque o futebol tá mudando, né? Vocês querem mudar o futebol pra tudo. Vocês querem comemorar a posse de bola, vocês querem comemorar extrato bancário, vocês querem comemorar estatística, vocês querem comemorar Zona de calor. 4-1, 4-1.
E agora, o que é pra comemorar, vocês não querem que comemore, que é o título. Então, Mas pra quem esses falou caras da isso, mesa, Benjamin? você... Não, pra falei esses caras isso da nada, mesa, Benjamin. olha, o torcedor do Palmeiras ser campeão brasileiro, puta, que porcaria. deixa eu fazer uma pergunta. Nossa, que desgraça. uma pimenta Puxa, aqui. Eu tô dizendo aqui assim, só olha, torcedor do Palmeiras, quando for campeão brasileiro, você sai assim do estádio. Vergonha! Vergonha! Vai ser time campeão. sempre. Ele conseguiu, Não, ele se for conseguiu, campeão. ele conseguiu Distorcer tudo. ele Distorcer conseguiu nada. modificar a opinião de todos. Não é nada disso. O que eu disse é o seguinte: O Mano tá é comigo. frustrante, Lógico que tô. decepcionante. Ser campeão brasileiro. Não, Decepcionante. ganhar. Mas rival vai falar sem mundial. Ganhou mais um brasileiro, mas não tem mundial. É só o seguinte: perdeu o Campeonato Paulista onde, meu senhor? Em casa. Parque. Perdeu Pra a quem? Libertadores, E pra vaga na quem? Libertadores E pra pro quem? Corinthians. Olha Agora que aí. vergonha. Tanto que virou batalha judicial. Ontem perdeu pra quem em casa? Boca Juniors. Era uma decisão para o Palmeiras. A forma São que duas perdeu pro grandes Cruzeiro. decepções. Perdeu pro Cruzeiro. Pergunta pro torcedor do Palmeiras aí, Onde o Palmeiras no foi WhatsApp, eliminado? nos Pera, Cabal de gente. Madureira, que o cara vai dizer pra você. São duas grandes decepções. Mas eu não falei Ganhar o isso. Campeonato Brasileiro é uma alegria. Então. É o 10º título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O que eu falei? Ninguém ganhou tanto. É o 10º título do Brasileiro. É alegria. Há uma decepção, uma frustração pelas duas Isso derrotas sim. em casa. Mas não neguei isso. Isso é o que eu falei pra você. O que ele fala é outra coisa diferente. Não, mas eu não neguei isso. Eu perguntei pro Pipo. A frustração. Se for apenas, se for campeão brasileiro, o ano foi um fracasso? Ele falou sim. Não, falei que Eu foi falei frustrante. não. Frustrante, Não ele falou. foi? Foi fracasso. Então, eu falei, não será o ano dos sonhos. Então, vocês falaram a mesma coisa. Né? 2003 pro torcedor do Cruzeiro foi o ano dos sonhos. 2012 pro torcedor do Corinthians foi o ano dos E tô sonhos. explicando por quê. 2005, o ano do torcedor de São Paulo foi o ano dos sonhos. Não será. Agora, não foi um fracasso. o torcedor pensa é frustrante porque o torcedor, e repita, é a mesma coisa que eu falei, de novo, vamos lá. Para o torcedor e para a diretoria, há 3 anos, desde que esse projeto foi montado, o Palmeiras colocou como obrigação... Diretoria, e acrescenta o que o Rodrigo falou. Obrigação... Patrocinador. Não, patrocinador e diretoria também. Sim. Também. Não é só o Patrocinador patrocinador. falou mundial. A diretoria também. Foi o único que falou. E quem todas as falou em vezes. projeto mundial primeiro a falar foi o Paulo Nobre, antigo presidente. Junto com a patrocinadora. Então, Quando estavam lá. A diretoria também, não é só o patrão. Põe a diretoria sim. É a diretoria. E lá dentro do Palmeiras também. O Pascoal conhece um pouco lá também, eu conheço um pouco lá também, a gente sabe como é que funciona. Facicani, A obrigatoriedade que foi colocada foi de ser campeão do mundo. E Facicani. Essa pressão faz com que a expectativa do Palmeiras fosse colocada acima da própria realidade. fazer o segundo gol do primeiro. Exatamente. Pensa tudo isso, que se coloca uma ansiedade, existe lá dentro, sim, Querendo ser campeão uma do mundo, frustração, um comparativo absurdo com essa história do Mundial do Corinthians. Tanto é que o Palmeiras começou a correr atrás da história do Mundial de 51, depois que o Corinthians foi Você tá campeão querendo do dizer que o mundo, Palmeiras sim. está com inveja? Uma muita, mas não tenha dúvida. É isso? Mas não tenha dúvida. Lá dentro do Palmeiras existe um desespero para que acabe essa história de Palmeiras não tem Mundial, essa piada toda que isso machuca o torcedor do Palmeiras demais. E o Palmeiras coloca essa obrigatoriedade antes da razão. E isso tem feito muito mal ao Palmeiras. Enquanto o Palmeiras não parar de colocar essa síndrome de inferioridade porque não tem Mundial em relação aos rivais, ele nunca vai voltar a ganhar uma Libertadores e aí sim ganhar o tal do Mundial chancelado pela FIFA. Essa obsessão pelo Mundial, você acha que não é por um objetivo do Palmeiras? Você acha que é Não. por a rivalidade? Acendeu pela rivalidade com o Corinthians. Concordo, Para vocês eu terem noção de como Palmeiras e Corinthians têm peso. Isso é informação, não é achômetro. Uma simples Hã? decisão, gente, uma simples decisão de Campeonato Paulista, que foi a desse ano, o Palmeiras está levando ao Tribunal do CAS, na Suíça, para tentar resolver. Vocês acham que Palmeiras e Corinthians não têm peso? Vocês acham que na América do Sul, Palmeiras e Corinthians não é nada? Que só existe Boca e River. Olha o tamanho de Palmeiras e Corinthians. Matou você, O Boca e Palmeiras River é muito só mais tem essa fácil, obsessão. muito mais O fácil. Palmeiras só está com esse desespero e esse nível de piada de Palmeiras não tem Mundial só começou por causa do Corinthians. Porque o Palmeiras não teve Mundial desde a época do São Paulo, desde a época do Santos, desde o Mundial de 2000 do Corinthians, mas quando foi o de 2012, o chancelado pela FIFA, que o Corinthians ganhou com o Libertadores, com o Mundial e passou a mão na cara 2000 de todo já mundo. tinha chancela também, foi a FIFA que fez. Não, Ninguém tudo bem, ligou mas muito, assim, ninguém mas com a deu muita Libertadores. bola. Quando o Corinthians ganhou o Mundial, Nem o que assim, Corinthians deu muita bola. sem é louco, qualquer não dá, tipo de tá discussão. maluco? Entra Quando no o site da Corinthians FIFA. ganhou a Libertadores com o Mundial, passou a mão na cara e todo mundo falou assim, ó, tá aqui, ó, agora acabou a piada, foi quando o Palmeiras começou a se coçar.
Foi quando o Palmeiras sentiu e falou, pô, os caras ganharam 51 pra tudo. você não é o Mundial? Não, eu acho que o Palmeiras tem um grande torneio internacional importante na história. Mas não é Mundial mundial mesmo, chancelado pela FIFA, ou de 1960, que eu considero mundial também, que é a Copa Intercontinental, depois virou a Copa Toyota, que era um mundial de verdade mesmo, que eu acho que aquele jogo era fantástico. O Palmeiras não tem. Não adianta negar, não tá? Jogou e perdeu em 99. Então, assim, que eu gosto. quando o Palmeiras parar com essa obsessão, com esse comparativo, porque os caras têm, porque a gente não tem mundial, e tem que ganhar, e tem que não sei o quê, e vai pras cabeças. Quando o Palmeiras parar com essa ansiedade, com esse desespero, o Palmeiras vai ganhar uma Os rivais não vão parar nunca. e vai voltar O a chegar ao Palmeiras pode mundial. ganhar 200 campeonatos brasileiros, 800 Copas do Brasil. Se não tiver mundial, todo corintiano, São Paulo, vai chegar. Mas não o tem Palmeiras, mundial. só não que tem o Palmeiras mundial. acusa o golpe. Então, A própria mas diretoria do todos Palmeiras acusa acusam. o golpe. Facicani, Enquanto o Palmeiras Peraí. enquanto o Palmeiras não ser frio na hora de decidir uma Libertadores, que você pode reparar, desde 2012, o Palmeiras decidiu em 2013 com o Tijuana no Pacaembu. Tomou um peru, o Bruno foi eliminado. Aí teve fase de grupos que caiu em 2015. Por quê? Porque entrou desesperado, 2016, aliás. 2017 com o Barcelona de Guayaquil aqui. Desespero. Perdeu. Com o Boca, mesma coisa. aí é- Fantasma do Boca. é a mesma- aquela pressão. Ô, Ou Pipo. seja, o Palmeiras, ele entra com esse É a mesma peso na neurose cabeça. que o torcedor do Corinthians É a tinha mesma quando ganhava neurose, é a Libertadores. mesma neurose. Só que é o que aconteceu. O Corinthians, aí é a visão que eu tenho. Né? Até estando de fora, acho que é uma visão até melhor do que pro torcedor do Corinthians. O Corinthians deu uma porrada tão grande do Tolima, que o torcedor fala assim, ó, gente, nunca mais ganhar essa porcaria, não é pra gente, falei é dos caras e etc e tal. Você acha isso? Agora o que vier, dane-se. Daqui pra frente, se ganhar, ganhou, se não ganhar, também dane-se. Porque assim, foi uma vergonha tão grande Eu que tava no aconteceu. Pacaembu, Corinthians, que eu vi como é que mas vai. aí chegou a final. Calma, Pascoal. É diferente. obsessão O Corinthians fez assim, ó. Dane-se, furica-se, entendeu? Vamos ver pra onde vai. Não, mas E aí eu o que acho que acontece? Aí ele entrou em 2012, na Libertadores como campeão brasileiro, o Tite falou: disputar. vamos ver, vambora. O pior do que a gente já fez, não vai acontecer. Que é cair naquela E fase como do que o Palmeiras vai E o fazer Corinthians isso, leve. Pipo? Aí Qual é a aí é um receita? trabalho psicológico. Aí é um trabalho do próprio Filipão, que vai ter que ser inteligente ao ponto de sentar com esse time, de você colocar então tem no que lugar, contratar de você psicólogo pra tirar. torcida inteira. Tem que ter pro elenco. Mas hoje no futebol é importante a própria diretoria parar com essa obsessão. Não, o senhor não porque vai na parar. primeira reunião do ano, para quem não sabe, quando existe a reunião do diretor de futebol, com a presidência, com o elenco, a apresentação, os objetivos são colocados. E isso é colocado Você com a foi bem até a patrocinadora. página 10. Na página 11, eu acho que você exagerou. No quê? Os jogadores do Palmeiras não estavam com problema emocional algum. Os jogadores Não, do Palmeiras não, estavam pensando... Benja, não, mas, Benja, eu não os falei que eles têm jogadores do problema Palmeiras- emocional. O jogador do Palmeiras Não, estava não. pensando no Real Madrid. Não, O jogador do Palmeiras estava pensando em ganhar a Libertadores. Benja, eu não tô dizendo, eu não falei que o jogador tem problema emocional, não falei isso. Tô dizendo que os caras sentem essa pressão. Existe uma obrigatoriedade Existe, de que ganhar faz com que dentro de campo o time entre com a perna Então pesada, não vai jogar cara. no Palmeiras, filho. Se não quer Eu obrigação, sei, não joga no Palmeiras, mas não é joga no questão de Corinthians, não obrigação. joga no Flamengo. Cara, Não vai O jogar brasileiro tem que nenhum. aprender Obrigação tem e o em tudo, próprio cara. palmeirense tem que aprender a decidir nessa hora, Mas cara. esse é o mal do brasileiro, eu Não é faço assim, Cani. cara. Claro, é a sua opinião a respeito. Mas o negócio é Não, o aí seguinte. você tá errado. Sabe por quê? Ó, respeito. o Bruno mandou um tweet aqui, ó. Dizendo aqui, ó. Esse programa é um desrespeito. Como assim? Todo mundo gritando, chamando um ao outro de hipócrita, e é por isso que eu assisto. Boa. Então para com esse negócio Pausa de pro programa. respeitar a opinião. Não, mas eu eu quero que respeito. essa frase seja expurgada desse programa. Não, mas que eu é respeito, mentira. porque Não em partes eu nada. concordo com o Lógico que Facicani não. também. Em partes eu concordo com ele. O Palmeiras ele tá sobrecarregado, tem essa zoeira em cima e tudo mais. E o Palmeiras ele quer a todo custo vencer uma Libertadores e consequentemente Palmeiras ganhar do quem, mano? Mundial. Me identifica. O Palmeiras, Pascoal, a instituição Palmeiras. Sociedade, sim, Torcedores, jogadores, Junta tudo, junta diretoria, é o corpo, ô, Pascoal. Tudo que identifica-se com o Palmeiras pode ser diretoria, Sócio, com torcida, essa história do Mundial. sócio, jogadores, todo mundo quer ganhar o Mundial a qualquer custo. Mas Claro o negócio que é o quer, seguinte, é verdade mesmo. Facicani, eu só discordo desse texto aí que você utilizou aí, parece que você estava lendo. Você foi brilhante agora na sua análise. Ó, Eu não tava vendo. agora, com relação aí ao que ele disse, Pascoal, eu discordo no seguinte sentido. O ano pro Palmeiras é frustrante? Não, não é. Porque no saldo, quando você vai fazer aí o balanço do que aconteceu no ano, você tem que ver o que tem de positivo e o que tem de negativo. O saldo do Palmeiras termina como positivo. O Palmeiras não venceu a Libertadores, que era o plano A, mas ele ganha o segundo título mais buscado, que é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ele tem um peso maior do que a Copa do Brasil. Isso é fato. Agora, avaliar um trabalho porque foi eliminado,
Ah, mas perdeu pro Boca, etc e tal. O Palmeiras, ele perdeu a classificação, talvez, no primeiro jogo que ele fez mal, dos 38 minutos do segundo tempo em diante. Ele toma 2 gols ali, e ali cria-se uma dificuldade enorme. Desculpa, mano, não foi dos 38 minutos. Que nos Palmeiras últimos 7 jogou mal. minutos saiu os gols. Sim. O Palmeiras entrou em campo, Mas não estava sendo o cumprindo. Palmeiras. Então, não mas sendo é que o cara. tá, veja. Assim como o Corinthians também não estava sendo Corinthians no jogo contra o Flamengo, conseguiu o resultado que ele queria, que era o empate. O Palmeiras, ele não jogou bem na Argentina. E no final do jogo ele foi punido com 2 gols. Mas eu não acho que o trabalho do Filipão, se a gente parar para analisar, tenha sido ruim, mesmo com a eliminação. Vamos supor que o Filipão vence o Campeonato Brasileiro, coisa que é possível acontecer. Eu acho que o saldo é positivo. Ele não ganhou a Libertadores, as fala, mas é a parte psicológica e tudo mais. O Palmeiras não venceu a Libertadores, ou pelo menos não chegou na final da Libertadores com possibilidade de vencer o River, no detalhe, cara. Eu acho que o Palmeiras errou demais ontem no setor defensivo. eu posso mudar foi a assim inveja? com o Cruzeiro, foi assim com o Corinthians, no Campeonato Mas Paulista. acontece, Foi Pascoal. assim com o Cruzeiro na Copa do Brasil. E voltou a ser contra o Boca Juniors na Libertadores da América. Isso não é frustração? Mas, ô Pascoal, Isso não é decepção? Pascoal, É claro que é, Pascoal, gente. Mas assim, eu vou claro falar, que é. o nível aqui é tem muito inveja maior. do Palmeiras. Tá ali, ó, Palmeiras tem inveja do Corinthians, Facincani fala. Eu acho que quase todos os outros clubes grandes do Brasil estão com inveja do Palmeiras, porque o Palmeiras está endinheirado, está acumulando dinheiro, tem uma arena que dá muito lucro. Sim, hoje, Outros na times também têm estrutura, sim. arenas bacanas, mas não dão lucro. Isso eu falei em termos de título, tá? Não falei em termos Com a de estrutura. unificação dos títulos, que é algo muito contestável, muita gente até hoje não engole, não entende muito como foi feita a unificação. E o Palmeiras passou todo mundo em título nacional. Então, qual que é a forma que os outros têm de tirar sarro do Palmeiras? É não ter mundial. Então, assim como o Palmeiras tem inveja dos rivais locais, hoje o Palmeiras é piada nacional. O flamenguista aqui no Rio de Janeiro fala, não tem mundial. Vai no Sul, o gremista, o Inter, não tem mundial. Põe o Instagram do Jadson aí, pede pra colocar. O Palmeiras... Mas por quê? Palmeirense, Na verdade, o Flamengo, o Corinthians, o Vasco, o Grêmio, todo mundo queria ter uma Crefisa que despejasse dinheiro ou que tivesse um estádio que ficasse lotado e desse dinheiro. 90 milhões por ano só. Então, é um patrocínio Porque, assim, surreal que os outros não E têm. eu falo isso porque, assim, os principais rivais do Palmeiras no Brasil, a gente pode colocar, hoje no Brasil, Flamengo, né? Bom, não só em termos de São Paulo, porque todos os rivais de São Paulo têm um Mundial, né? Santos, São Paulo e Corinthians. No Brasil, qual é que foi o grande rival do Palmeiras no ano? Flamengo, tem Mundial. Aí você pega o Cruzeiro, não tem, mas tem 2 Libertadores. Aí você pega o Grêmio, que tem Mundial. O Inter tem Mundial, ou seja, todos os grandes rivais do Palmeiras no Brasil, que é como o Rodrigo está colocando, os times que se tem inveja pela estrutura do Palmeiras hoje, pela grana, por outro lado, tem aquilo que, para a história do Palmeiras, é um buraco e é uma ferida dolorida. Sim, mas não é o tal do objetivo, Mundial. tem que ser objetivo ganhar. Tem que ser objetivo, mas Tem que hoje buscar, dói pro Palmeiras. tem que buscar ser campeão. Não deu, esse ano gasta mais 90 milhões. Não sei se o Rodrigo também é uma opinião que eu, mas isso é. O Palmeirense olha pro outro lado e ele sente... Já entendemos. Ele sente essa dor, cara. Olha aqui, claro Pipo, que sente. é verdade. Olha, o Flavinho falou, olha os stories do Jadson ontem, no final do jogo lá. Olha lá, Edson Sertanejo. Aí ele põe lá quando fez o gol, né? A batata tá ficando quente. Quem é Edson Sertanejo, Pascoal? Você aqui? Não, O Edson é da dupla Edson e Hudson. Edson e Hudson. Olha lá, aí ele botou... Quem é esse jogador do Bayern aí? Ele faz assim, ó, Hummels. Tem que dar um play, porque O meu tem mundial, acho que ele quer dizer. Não, uma não é brincadeira. isso. O Hummels está fazendo assim com o clube. Ele faz sem o dele, mundial. não tem Faz um mundial. não. E aí, olha lá. Não tá tem fazendo mundial. Ah, tá. Tem mundial. Aí tem lá um Luizinho lá, chorando de rir. tem mundial. Aí é o que o Pipo fala, Pascoal, que eu não sei porque você tá discordando dele. Olha. Não. Eu não tenho nenhuma discordância a Tem respeito que ver de o alguns Romarinho, se o Romarinho já usou. O Romarinho já usou o Palmeiras O hoje? Romarinho é o campeão de zoar. É o seguinte, eu não acho que tem que entrar relaxado para disputar Não, Libertadores. não é relaxado, Não acho que a torcida tem que se entrar tranquilona, aquele tipão não é comigo, porque vai jogar com o Boca Juniors, é decepcionante. Eu estou relacionando as decepções do ano do Palmeiras. É que se somar, Pascoal, o ano passado o Palmeiras jogou Paulista, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. 4 campeonatos, não ganhou nenhum. Com esse time, e entrou como favorito ao título em todos. Todos. Esse ano jogou as mesmas coisas. Fracassou no Campeonato Paulista em casa, Então, diante de do 8 Corinthians. campeonatos que o super time do Palmeiras, o super balancete financeiro A do Palmeiras, superestrutura. a superestrutura, o super vídeo de motivação, a super jacuzzi no hotel do Palmeiras, o super livro que os jogadores recebem, o super diretor de futebol do Palmeiras, Super patrocínio a de 90 milhões por patrocinadora ano. do Com o Palmeiras, Super VAR, o até com- Super Palmeiras, de 8 campeonatos,
ele disputou em 2017 e 2018, ele tem a chance boa de ganhar 1. Ou seja, perdeu 7. Nesse balanço... É decepcionante ou não? É decepcionante. Claro que é isso que eu tô falando. É uma frustração pro torcedor. O Palmeiras é disputa... claro que é frustrante. Ganhar o Campeonato Mas peraí, Brasileiro, frustrante por ótimo. quê? Vai comemorar. Acabei de mas falar, mano. Pelo Mas dinheiro, cara, pelo investimento. Gente, foi feito, O Flamengo pode alegar que o ano dele foi frustrante se ele não venceu o Campeonato Brasileiro. Totalmente. Pelo investimento que ele fez. sim, se o totalmente. Palmeiras vence o Campeonato Brasileiro, gente, a gente tá falando do título, Mas, mano, o segundo título mais pesado da América do Sul. O segundo título mais pesado da América do Sul. Por mais que você diga, mas o meu plano A era Libertadores. Mas eu cheguei na semi com possibilidade de ir pra final. Concordo. Nesse momento existe uma frustração. Mas no saldo, quando a gente vai fazer a análise do ano que aconteceu... ganhar. Não, é o que eu tô falando. Se não ganha, aí eu concordo com vocês. O ano é frustrante. Mas a questão que o Ben já fez foi a seguinte. Mesmo que ganhe o Campeonato Brasileiro, o ano é frustrante? Interrogação. Mano. No caso, a minha resposta, não é. Eu vou te colocar. Só pra finalizar, Facincani. Eu acho que o time do Palmeiras, ele vem oscilando aí, assim como o Corinthians também, ano sim, ano não, é campeão de alguma coisa pelo menos. Corinthians e Palmeiras, eles vêm se intercalando aí na conquista do Campeonato Brasileiro desde 2015. Isso. 2015 o Corinthians venceu, 2016 o Palmeiras, 2017 o Corinthians, 2018 pode ser o Palmeiras. Então não dá pra falar que esses times, eles vêm de campanhas frustrantes. É claro, quando você faz um investimento pesado, você sempre almeja títulos, mas mesmo com esse investimento pesado, tem outros times que têm um investimento tão pesado como o Palmeiras fez, Flamengo, por exemplo, você tem aí um time tão forte quanto o Palmeiras e Flamengo, que é o Cruzeiro, você tem um Grêmio chegando a toda hora, é complicado, cara. Eu falo assim, por que termina com frustração? O Palmeiras teve a decisão em casa depois de vencer o primeiro jogo com o Corinthians. Perdeu. Com o Cruzeiro, derrota, a eliminação pro Cruzeiro foi aonde? No Allianz Parque, na derrota por 1-0. Depois, fez aquele empate que não jogou nada em Minas Gerais. Com o Boca, a mesma coisa. Um 2-0 fora e não ganha do Boca dentro de casa. Então, assim, dos principais campeonatos, o Palmeiras em casa perdeu. Não é que ele perdeu fora a eliminação. Perdeu em casa as eliminações. E perdeu sem vencer os rivais, tanto o Cruzeiro, como o Boca, como o Corinthians. Então, é uma decepção, é uma frustração. Olha aqui, o Rodrigo Bueno, sarcástico, irônico, Debochado. debochado. Dá uma olhada, o Daverson ontem